Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. O setor de agricultura contou aqui na Câmara neste ano que termina com a participação do deputado Heitor Chu, do PSB do Rio Grande do Sul. Isso foi desde o debate em torno da medida que extinguiu a exigência de emplacamento de tratores, passando pelas mudanças na Previdência, naquela discussão sobre o tempo de contribuição para os agricultores, a discussão sobre o uso dos agrotóxicos, até a permissão de empresas estrangeiras comprarem terras no Brasil. O deputado Heitor Chu está com a gente aqui e faz um balanço da atuação dele nesse ano 2015. Deputado, na sua opinião, antes da gente entrar na parte específica do seu trabalho, o senhor acha que o setor avançou? E se avançou, avançou em que pontos neste ano 2015 aqui? A agricultura é um setor muito dinâmico e muito diferente, a agricultura familiar, da agricultura empresarial. Mas acho que nós avançamos sim, e talvez tenha um avanço que hoje a gente não percebe, porque na verdade não se interrompeu, porque o governo tinha a proposta de extinguir o Ministério do Desenvolvimento Agrário. Muita pressão, muita manifestação, muita mobilização fez com que o governo voltasse e mantivesse esse ministério, que cuida do Pronaf, que cuida do crédito fundiário, que cuida da reforma agrária, que cuida da merenda escolar, que cuida das coisas dos pequenos. Acho que isso é fundamental. Acho que nós também temos que capitalizar bastante o fato de que conseguimos enterrar definitivamente aquela sempre reiterada política, temos que emplacar trator, temos que emplacar máquina agrícola, que não existe mais. E a partir daí... É uma burocracia absurda, né? Além de encarecer tudo, ela é uma burocracia que não leva a nada. Perfeitamente. E acho que a gente pode agregar a isso tudo mais uma questão que entrou junto nessa mesma medida provisória, que todos os agricultores que tiverem carteira B podem dirigir trator. Porque antes dependia do que ele colocava para arrastar, se era trator, com reboque era uma coisa, enfim, isso dava uma confusão muito grande. Então acho que sobre esse aspecto se avançou. E eu particularmente acho que o fato de que nós conseguimos fazer aqui a Frente Parlamentar da Agricultura Familiar, com mais de 260 deputados e 8 senadores, também nos possibilitou mostrar que esse é um segmento importante, que é um setor que precisa de atenção e que só a lei não basta. Tem muitas coisas que nós temos que fazer se nós quisermos fazer a sucessão rural. Agora, deputado, o senhor acha que já se cristaliza com mais nitidez a convicção de que existem várias agriculturas nos vários Brasis, porque cada região tem uma característica específica e merece um tratamento específico. Não dá para ter uma legislação nacional em torno de uma série de temas sobre os quais o senhor tem discutido direto lá na comissão. Não dá para a gente tratar de forma igual quem é diferente. A agricultura familiar de Minas tem suas características. Do Espírito Santo já não é igual a dos mineiros. E se nós descermos para o sul, vamos encontrar peculiaridades. E subirmos para o Nordeste, nós temos agricultura familiar, mas com outro viés. Formato. Então, acho que tudo isso é importante a gente compreender. E eu quero dizer aqui de que as coisas estão avançando a tal ponto que não é só hoje na medicina que tem especialidade, que um que cuida da cabeça, o outro cuida da unha. Na agricultura nós estamos indo para o mesmo caminho. Este ano, de 2015, teve a separação da categoria chamada trabalhadores rurais. Ou seja, no Brasil a CONTAG vai cuidar da agricultura familiar e a CONTAR, que foi criada, vai cuidar dos assalariados rurais, que durante 50 anos estavam na mesma estrutura, debaixo do mesmo teto, defendendo praticamente as mesmas coisas, mas são categorias que têm propósitos diferentes. Isso é o quê? É a sinalização de que a agricultura evolui, que a agricultura familiar tem suas diferenças e quem sabe daqui a 50 anos nós vamos ver que para o pessoal do café nós vamos ter um sindicato, para o produtor de leite vamos ter outro, ou outras organizações que vão fazer com que aquele setor tenha efetivamente uma condição maior e melhor de ser atendida nos seus pleitos, inclusive nas políticas públicas. Com relação a esse projeto a respeito do tempo de contribuição dos agricultores para a Previdência, como é que ficou isso
Em que pé ficou a coisa? Nós tivemos uma derrota específica este ano aqui com relação ao salário-desemprego dos assalariados safristas e tivemos uma derrota no que diz respeito à pensão das mulheres, que não é mais vitalícia em caso de falecimento do cônjuge. Acho que essa foi a derrota mais significativa. Agora, o que nos Quem preocupa patrocinou essa derrota, deputado? foram as medidas provisórias do pacote de arroxo fiscal por parte do governo, votadas e aprovadas aqui na Câmara, assim como penalizou também o pescador, que durante o A questão do defeso, defeso. Né? que É caiu. curioso como o governo pegou duas categorias que são tão frágeis, né? Justamente no momento de um aperto desse. Ninguém fala, por exemplo, em taxação de grandes fortunas, que era uma bandeira anterior do PT lá na campanha. Eu disse e repito aqui, acho que o governo poupou no lado errado. Não é tirando um salário mínimo do pescador durante 4 meses que vai fazer uma economia que vai resolver o seu problema econômico ou resolver a sua questão política. E dentro desse cenário de previdência, nós estamos muito preocupados com o que se comenta de ajuste fiscal de 2016, porque aí nós já sabemos que o governo tem uma ideia de aumentar a idade de contribuição, de aumentar o tempo de carência e também fazer com que não tenha mais hoje uma pensão e uma aposentadoria que uma mesma pessoa pode receber e aumentando a idade. Hoje, por exemplo, o agricultor familiar se aposenta com 60 anos ganhando um salário mínimo e a mulher aos 55. O que nós vimos por escrito no plano do governo é colocar os dois em 65. É um castigo e isso é também um motivo de novamente começar toda essa política do êxodo rural, da juventude migrar para os centros urbanos, atrás da internet que não funciona no meio rural, atrás da energia elétrica que tem luz, mas não tem força, ou seja, a infraestrutura... A questão da eletrificação rural. Da né? infraestrutura que ainda é frágil. Deputado, um tema que envolve um forte conteúdo ideológico é a questão da venda de terras para empresas estrangeiras. Isso gerou e vem gerando ao longo dos anos um enorme debate aqui no Congresso. Esse ano o tema voltou à pauta. Em que pé as coisas andam nessa área? Eu confesso que estou muito preocupado com isso, até porque eu não sou contra de que o capital estrangeiro venha para o Brasil. Agora, o que eu não consigo concordar é de que nós vamos vender o patrimônio nosso chamado terra. Porque a partir do momento que vier aqui um italiano, um alemão, um coreano, um chinês comprar 500 hectares de terra lá no município pequeno, ele vai trazer também o seu pacote tecnológico. Ele vai produzir mais e vai produzir melhor e vai produzir por menos do que o produtor brasileiro, que hoje paga entre 5,5%, 8% ou até 16% de juros no crédito rural no custeio. Eles virão aqui com juro de 1%, 2%. Vão produzir melhor, mais barato, e o consumidor internacional não vai perguntar, você está comprando de um brasileiro ou de um estrangeiro que produz no Brasil? O brasileiro hoje vai pagar essa conta. É o que funciona ao contrário em relação ao setor vinícola. Né? Perfeitamente. Ao contrário, porque Exatamente. nós produzimos num preço mais alto e o vinho que eles produzem lá fora, pelos incentivos que têm, termina entrando no Brasil a um preço muito mais competitivo do que nosso vinho em relação a eles. E acho que nós temos outras culturas que estão caminhando nessa mesma direção. Eu particularmente acho que esse projeto da compra de terras por estrangeiros deveria ser literalmente arquivado. Nós estamos com problemas financeiros, econômicos, políticos, etc. e tal, mas não estamos a tal ponto de desfazermos daquilo que Deus nos deu e que, portanto, nós temos que explorar para produzir mais, produzir melhor. E estejamos convictos de uma coisa, em 2050 o mundo terá 9 bilhões de pessoas. Quem é que vai alimentar essa gente? O Brasil pode ser um, desde que se organize para isso e defina a sua estratégia. Deputado, 2 temas estão intimamente ligados. É a questão dos agrotóxicos e a questão dos transgênicos. Como é que essas questões foram encaminhadas ao longo desse ano no âmbito da Comissão de Agricultura? Com dificuldades, porque quando o tema é ideológico, se coloca sempre o ingrediente da emoção e a razão fica para um segundo passo. O tema, por exemplo, dos índios, da FUNAI, do INCRA, virou CPI nessa casa. E quem patrocinou isso foi a Comissão da Agricultura e a Frente Parlamentar da Agricultura.
Eu acho que o Brasil tem terra para todos. Tem para o índio, para o quilombola, para o pequeno, para o médio, para o grande, para o empresário. Se o Brasil não tem, não vai ser a Suíça nem o Uruguai, que vão ter terra. Né? Eu acho que nós temos que chegar num denominador comum, como se chegou, por exemplo, a um assunto polêmico de 15 anos de discussão, que foi o Código Florestal. Esse tema precisa caminhar nessa mesma direção. Segunda questão, dos agrotóxicos. Nós somos o campeão de uso de agrotóxicos no mundo, 7 quilos por habitante ano. Isso não significa que a gente ingere isso, lógico, senão nós estaríamos todos mortos. Mas acho que a agricultura orgânica tem seu espaço. Mas como é que a gente faz? Hoje, essa questão dos venenos ainda é um mal necessário. Mas todo mundo está dizendo assim, eu quero consumir uma coisa mais limpa, alguma coisa mais natural. E a partir daí, eu acho que a Embrapa que tem, Embrapa Trigo, Embrapa Soja, Embrapa Vinho, entre outros, teria que ter um espaço específico para cuidar da Embrapa Agroecologia. Para ensinar, para passar as experiências, pesquisas. Orgânico. O nome é o que menos interessa, mas que pudesse fazer essa relação com as fundações de pesquisa estaduais, com a Emater, com os técnicos, porque eu nunca vi um agricultor que diz assim, eu gosto de aplicar veneno. Primeiro que custa dinheiro. Pelos levantamentos, hoje o custo já está entre 10% e 12% da lavoura como um todo. Ainda mais nos estados tipo Mato Grosso que não tem inverno e a lagarta toma conta. Fazem mais aplicações do que no sul. Então, acho que tem espaço para a gente avançar, mas ainda estamos num estágio muito preliminar. Deputado Heitor Chu, do PSB do Rio Grande do Sul. Muito obrigado pela sua participação. Boas festas. Um bom 2016 para todos nós. Obrigado igualmente. Você de casa, muito obrigado pela audiência. Se quiser assistir novamente a esta edição do Palavra Aberta ou qualquer outra edição do nosso programa, é só entrar no nosso site câmara.leg.br/Palavra Aberta. Um abraço e até a próxima.